Você está pronto para encerrar a negociação com o caos e assumir o comando da própria vida? Muita gente diz que quer ordem, mas segue esperando um empurrão da sorte que não vem. Quem decide o rumo do seu dia? Você ou as urgências com cara de importância? Organizar não é só dobrar roupas, é alinhar mente, coração e gesto para que cada passo aponte ao mesmo norte. Sem esse alinhamento, a vida vira tapete úmido depois da enchente. A água baixa, mas o ambiente segue fora do lugar. O objetivo aqui é secar o excesso, recolocar peças e abrir espaço para respirar. Clareza, calma e coragem no cotidiano. A proposta deste guia é simples e firme: acender a lanterna do estoicismo e iluminar o que fica, o que sai e o que precisa de conserto. Nada de promessa mágica, só caminho praticável. Passaremos por movimentos que tocam rotina, espaço, corpo, finanças, tempo, vínculos e emoções, até chegar no eixo que sustenta tudo: propósito. Antes de seguir, faça um pacto consigo mesmo, nos comentários do vídeo do canal Estoicismo Racional, escrevendo: "Hoje assumo o controle da minha vida." Essa frase não é enfeite, é um gesto público que reposiciona sua postura diante do que virá. Antes de seguir, hoje eu quero ouvir a sua história. Você vai cantar a sua jornada, suas experiências com o estoicismo, de onde você fala, e eu vou escrever a sua história aqui, nos nossos vídeos, para a gente se conhecer melhor, combinado? Ah, e você sabe que eu leio tudo mesmo. Seguimos então. Ordem não é rigidez, é respiro. É poder escolher com calma e manter a escolha mesmo quando o mundo tenta te puxar de volta para o atalho antigo. Pense num lago. Quando o vento para, a superfície clareia e o cenário aparece sem distorção. Sua mente funciona assim. A confusão externa quase sempre revela a confusão interna. Colocar as coisas no lugar fora ajuda, mas só se vier acompanhado da arrumação por dentro. Por isso, cada lição terá ideia, imagem e gestos simples para você executar ainda hoje, a partir de hoje. Primeiro passo: prioridades. Se tudo é prioridade, nada é, e qualquer notificação sequestra sua atenção. Defina 3 focos para as próximas semanas e deixe-os visíveis: saúde, trabalho significativo, relacionamentos, estudo, projeto específico. Ver no papel muda decisões. A cada convite, use o filtro: aproxima ou afasta do que escolhi. Epicteto resume: as coisas não nos quebram, quebram-nos as opiniões que adotamos. O filtro protege sua energia e devolve direção quando a pressa tenta governar. Segundo passo: limites. Dizer não não é grosseria, é responsabilidade com o que você disse sim. Prepare um script curto para situações comuns. Hoje priorizei X, não consigo assumir Y. Se algo mudar, aviso. Defina horário de desligamento e trate como regra. Desligue notificações em blocos e crie janelas de resposta. Limite também a exposição a conversas que sempre terminam no mesmo buraco. Quem não cuida da fronteira vive cansado, porque todo mundo atravessa o portão e monta acampamento no quintal da sua atenção. Terceiro passo: comece pelo espaço que você toca. Uma mesa limpa ensina a mente a decidir. Tire tudo. Avalie item a item e devolva apenas o que serve ao seu propósito agora. Doe, descarte, simplifique. Cada objeto inútil é uma decisão adiada. Quando você decide, a ansiedade baixa 1 ponto. Esse gesto pequeno tem um recado poderoso: eu governo o que está nas minhas mãos. A partir daqui, vamos construir rotina, reduzir excesso, cultivar silêncio, fortalecer o corpo, ordenar dinheiro e tempo, ajustar vínculos e organizar emoções, num processo contínuo, realista e possível. E lembre, um começo correto não exige perfeição nem velocidade, exige presença. Hoje vale 1 centímetro de avanço real mais do que 1 quilômetro imaginado. Se tropeçar, volte ao passo seguinte com serenidade. Constância silenciosa é a marca de quem põe a vida em ordem de verdade. Repita amanhã de novo com paciência. Definir prioridades é como escolher as sementes que vai plantar no seu próprio terreno. Se você espalha qualquer grão em qualquer canto, cresce mato. Mas quando seleciona, cuida e rega, nascem frutos que sustentam. Ao longo do dia somos atacados por dezenas de demandas, mensagens, pressões.
Sem um filtro claro, qualquer distração parece urgente. A consequência é o esgotamento, aquela sensação de ter corrido o dia inteiro sem sair do lugar. E quando a noite chega, em vez de orgulho pelo que foi feito, sobra vazio. É aqui que a clareza das prioridades funciona como bússola em meio ao nevoeiro. Pergunte-se de maneira honesta: o que eu realmente preciso neste momento da vida? Pode ser cuidar da saúde antes que o corpo reclame mais alto. Pode ser reconstruir vínculos que ficaram fragilizados. Pode ser desenvolver uma habilidade que vai abrir caminhos futuros. A resposta não precisa agradar a todos, mas precisa ser verdadeira para você. Sêneca lembrava que quem não sabe aonde vai, nenhum vento lhe é favorável. Se você não define seu norte, qualquer sopro te joga de um lado para o outro. E no final, a culpa não é do vento, mas da falta de direção. Quando você coloca no papel 3 prioridades, algo muda no olhar. Uma notificação chega e você sabe se merece atenção ou não. Um convite aparece e você sabe se aproxima ou afasta do que deseja. Esse exercício parece pequeno, mas é a fundação da ordem. Sem clareza, a vida é ocupada por ocupações. Com clareza, é guiada por escolhas. E a diferença entre reagir e agir é a diferença entre viver cansado ou viver em direção. Lembre-se, não é egoísmo dizer não. É respeito pelo sim que já foi dado ao que importa. Agora reflita. Sua agenda de hoje está alinhada às suas 3 prioridades ou foi dominada por expectativas externas? Se a resposta te incomoda, é sinal de que ajustes são necessários. Ajustes não precisam ser radicais. Podem começar com meia hora diária dedicada ao que realmente conta. Esse pequeno bloco de tempo é como uma semente plantada. Com consistência, vira raiz. Sem ele, os sonhos seguem no papel, envelhecendo sem nascer. E nada pesa mais do que perceber que gastamos energia alimentando metas que nunca foram nossas. O desafio é a disciplina de escolher de novo todos os dias. O mundo não vai aplaudir sua mudança de foco. Pelo contrário, vai tentar roubar sua atenção com barulhos, urgências falsas, comparações sem fim. Mas é justamente nesses momentos que você precisa se lembrar: quem governa minhas horas sou eu. Marco Aurélio escrevia diariamente para alinhar sua mente antes de enfrentar o império. Se até ele precisava dessa prática, quanto mais nós, imersos em estímulos infinitos. Escreva, revise, recuse o excesso. A cada repetição, você reforça a mensagem: minha vida tem direção. E aqui mora uma verdade libertadora. Organizar a vida não é se aprisionar em rigidez, mas criar espaço para respirar sem culpa. Quando suas escolhas refletem seus valores, a paz surge. Você não precisa se dividir em 1000 para agradar todos. Basta ser inteiro no que escolheu. E essa inteireza é que sustenta uma vida em ordem. Não é perfeição, não é controle absoluto, é coerência entre o que pensa, sente e faz. E essa coerência, mesmo imperfeita, já é liberdade. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Maria Zenaide de Souza, que está acompanhando a gente com tanto carinho direto de Londrina, no Paraná. Maria Zenaide e suas palavras são como o pôr do sol no lago Igapó aí da sua cidade, suaves, sinceras e cheias de beleza interior. Londrina é conhecida como a Pequena Londres por sua origem inglesa e força no café, e agora também como terra onde o estoicismo floresce no coração de quem busca sabedoria com amor. Saber que você ama aprender e sente conexão com esses conteúdos é motivo de imensa alegria para toda a nossa comunidade. Maria Zenaide, um abraço, minha querida. Seguimos então. Depois de estabelecer prioridades, vem um passo que muita gente teme: erguer limites claros. Dizer não parece ofensa, mas na verdade é a forma mais honesta de proteger o que já disse sim. Quantas vezes você aceitou tarefas que não queria, convites que não encaixavam, conversas que só sugaram energia, apenas por não saber recusar? Esse hábito de abrir a porta para tudo transforma sua vida em feira livre, onde qualquer um entra, fala alto e deixa bagunça. O resultado é exaustão constante e a sensação de nunca ter tempo para o que realmente importa. O limite, portanto, não é barreira contra o mundo, mas muralha que protege sua paz. No estoicismo, manter serenidade no meio do caos era virtude essencial.
E uma das ferramentas mais práticas para preservar essa serenidade é justamente definir fronteiras. Quando você não define o que é aceitável, outros definem por você. E normalmente não será do jeito que gostaria. Um colega decide que pode enviar mensagem a qualquer hora. Um parente conclui que pode despejar seus problemas sempre que quiser. Um chefe supõe que você está disponível 7 dias por semana. Se você não traça a linha, eles continuarão cruzando sem perceber o preço que você paga. Limites não são egoísmo, são respeito por si mesmo. Ao contrário do que nossa cultura sugere, você não precisa estar acessível o tempo todo. Seu tempo e sua energia são bens finitos e preciosos, e quem não cuida deles logo se encontra vazio. Estabelecer um horário de descanso, por exemplo, é um limite poderoso. Definir tempo de uso de redes sociais também. Preparar uma frase curta para recusar pedidos fora das suas prioridades é outro. Quanto mais claro o limite, mais leve a vida. E, curiosamente, quanto mais você se respeita, mais os outros passam a respeitar também. Na prática, experimente algo simples. Escolha um campo em que sente invasão e estabeleça a primeira barreira. Pode ser não responder mensagens depois das 21 horas, ou não aceitar convites que me afastam das minhas metas atuais. No começo pode surgir culpa, especialmente se você tem o hábito de agradar a todos. Mas lembre-se, essa culpa não é sinal de erro, é apenas a reação de quem está desacostumado a se priorizar. Com o tempo, a culpa se transforma em alívio e, mais adiante, em força silenciosa. Pense em sua energia como bateria de celular. Se você entrega cada porcentagem a demandas alheias, quando chega a hora de usar para algo realmente vital, já está no vermelho. O limite é a tomada que recarrega. Sem ele, não há como sustentar disciplina, foco ou propósito. Sêneca já alertava que desperdiçamos muito tempo em coisas que não agregam. Se reconhecemos isso, o passo lógico é cortar o desperdício. Definir o que entra e o que fica de fora é a essência da disciplina que organiza uma vida. E o mais interessante é que, ao cuidar de si com limites, você se torna capaz de oferecer mais aos outros, não mais de um lugar de exaustão, mas de energia renovada. Relações ficam mais autênticas, porque você dá de verdade, e não por obrigação. Sua rotina ganha clareza, porque o espaço antes ocupado por demandas externas agora abriga escolhas conscientes. O caos não desaparece do mundo, mas já não governa sua casa interior. E é nesse espaço protegido que germinam prioridades firmes e rotinas estáveis, que veremos no próximo passo. Olhe ao seu redor neste momento. Seu quarto, sua mesa de trabalho, a cozinha, o espaço onde você passa mais horas do dia. O que vê? Um cenário limpo e funcional ou pilhas de papéis, roupas esquecidas e objetos que não têm mais serventia? Pode parecer detalhe estético, mas não é. O espaço externo é reflexo direto do espaço interno. Onde há bagunça do lado de fora, quase sempre existe confusão dentro. Onde há ordem ao redor, a mente respira com mais leveza. Não se trata de buscar perfeição decorativa, mas de criar um ambiente que favoreça clareza e disciplina. O estoicismo não falava de arrumação no sentido moderno, mas trazia a ideia de harmonia entre dentro e fora. Marco Aurélio escrevia sobre manter a alma alinhada à razão, assim como o mundo segue o curso da natureza. Se aplicarmos essa visão, percebemos que organizar o espaço físico é exercício de virtude. Decidir, simplificar, desapegar. Cada gaveta abarrotada é lembrança silenciosa de uma decisão adiada. Cada pilha de roupas sem uso é símbolo de um apego que já não faz sentido. E cada objeto esquecido no canto funciona como peso invisível sobre a mente. Imagine 2 manhãs diferentes. Em uma, você acorda em meio a um quarto caótico, roupas pelo chão, cheiros de ontem, livros espalhados. Antes mesmo de tomar café, já se sente cansado. Na outra, você desperta em um espaço limpo, apenas o essencial à vista, silêncio e clareza ao redor. O impacto na mente é imediato. Na primeira, começa o dia pesado. Na segunda, começa mais leve. Essa diferença repetida diariamente molda sua forma de agir, mesmo sem perceber. Por isso, arrumar o ambiente não é luxo, é ferramenta de autocontrole. Comece pequeno. Escolha uma prateleira, uma gaveta, uma parte da mesa. Retire tudo.
Observe item a item e faça 3 perguntas. Isso serve ao meu propósito? Isso ajuda ou atrapalha minha vida? Isso reflete quem quero ser daqui em diante? Devolva apenas o que tiver resposta positiva. O resto, doe, descarte ou recicle. Esse gesto, simples mas simbólico, envia uma mensagem poderosa ao subconsciente. Eu decido o que permanece e o que vai embora. E quando você age assim, treina a mente a escolher, a não adiar, a assumir responsabilidade pelo que está nas mãos. O desapego é também ato de liberdade. Guardamos coisas por medo, por hábito, por lembrança, mas cada item inútil é um pedaço de energia preso no passado. Quando você solta, percebe que não era a posse que te definia, mas o espaço interno que ela ocupava. Sêneca já ensinava que a verdadeira riqueza está em precisar de pouco. Leve essa lição ao ambiente físico. Quanto menos tralha, mais clareza. Não é viver como monge, mas viver com consciência do que realmente soma. E, ao final, note como a arrumação externa repercute dentro de você. A ansiedade cede, a respiração se alonga, a mente encontra calma para refletir. Aos poucos, essa prática externa se transforma em hábito interno. Você aprende a colocar cada pensamento em seu lugar, cada emoção na medida certa, cada escolha em coerência com seus valores. Arrumar o espaço, portanto, não é apenas rotina doméstica, é disciplina espiritual disfarçada. É você mostrando ao mundo, em silêncio, que decidiu tomar as rédeas da própria vida. Muita gente confunde liberdade com fazer o que quiser, quando quiser, sem nenhum tipo de regra ou estrutura. Mas essa liberdade aparente logo se revela uma prisão disfarçada. A prisão da preguiça, da indecisão, dos impulsos momentâneos que tomam conta de cada dia. A verdadeira liberdade nasce da rotina, porque é ela que dá sustentação às escolhas que você já decidiu que importam. Sem rotina, tudo depende do humor e da motivação do momento. Com rotina, você se guia mesmo quando o ânimo falha. É como construir um trilho invisível que mantém o trem em movimento, ainda que o condutor esteja cansado. Os estoicos compreendiam profundamente isso. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs para alinhar o coração e a razão antes de enfrentar o peso do império. Esse hábito diário não era detalhe, mas pilar de sua firmeza. Ao escrever, organizava as próprias emoções, definia intenções e fortalecia a clareza. E se um homem com tamanhas responsabilidades precisava desse ritual para não se perder, quanto mais nós, cercados por distrações de todos os lados, precisamos de âncoras diárias que nos mantenham de pé. Uma rotina estruturada não tira a vida. Ao contrário, dá consistência ao que realmente desejamos viver. É comum associar rotina à monotonia, mas o tédio não nasce da repetição, nasce da ausência de propósito. Uma rotina bem construída não te aprisiona. Ela libera espaço mental, elimina decisões desnecessárias e protege sua energia. Em vez de gastar tempo pensando no que fazer, você já sabe, porque escolheu antes. Isso diminui a fadiga e aumenta a constância. Pense em alguém que decide quando vai estudar, se exercitar ou descansar, e em outra pessoa que reserva horários fixos para essas práticas. Qual delas vai colher resultados mais sólidos ao longo do tempo? Não é a intensidade de um dia que transforma, mas a constância de muitos dias. O segredo não é encher o dia de tarefas, mas escolher uma ou duas práticas centrais e dar a elas um horário firme. Pode ser escrever por 10 minutos toda manhã, caminhar ao entardecer, desligar o celular 1 hora antes de dormir. Pequenos hábitos fixos são como colunas que sustentam o telhado. Não ocupam todo o espaço, mas dão estabilidade a tudo o que se constrói ao redor. A mente, ao perceber que certas ações são inegociáveis, para de resistir e passa a executar com naturalidade. Essa disciplina silenciosa cria sensação de leveza, porque reduz a luta interna contra as próprias promessas. É importante também não confundir rotina com rigidez absoluta. Se você exige perfeição em cada detalhe, logo se frustra. Mas se não tem nenhuma estrutura, vive perdido. A sabedoria está no meio, firme o suficiente para manter o rumo, flexível o suficiente para não quebrar quando algo inesperado acontece. Assim como um arco precisa de tensão, mas também de relaxamento, sua rotina deve ter firmeza e respiro. Essa combinação
É o que transforma a disciplina em aliada e não em tirana. Quando cada dia começa e termina com rituais simples, sua mente encontra clareza e o corpo encontra equilíbrio. Ao dominar sua rotina, você está construindo terreno sólido para que suas prioridades floresçam. É um ato de poder silencioso, repetido todos os dias, que reafirma quem você escolheu ser. Com o tempo, essa estrutura deixa de parecer obrigação e passa a ser expressão da sua identidade. Você não precisa mais se convencer a cumprir, porque simplesmente se tornou parte de quem você é. E nesse ponto, descobre que a rotina não te prende, ela te liberta. Ela elimina o caos do improviso e devolve a calma de saber que sua vida está em ordem. Chegou o cantinho estoico. Me conte sua história, seu momento de aprendizado ou superação com o estoicismo, de onde você fala. Vou ler, escrever e compartilhar aqui para nos conhecermos ainda mais. Vivemos em uma época que idolatra o mais. Mais roupas, mais compromissos, mais seguidores, mais coisas para comprar e mostrar. Esse excesso, porém, não liberta, sufoca. Quanto mais acumulamos, mais nos sentimos confusos, presos e ansiosos. O acúmulo não ocupa apenas espaço físico, mas também ocupa a mente, fragmenta a atenção e rouba a paz. O estoicismo sempre lembrou que a verdadeira liberdade nasce da simplicidade. Não se trata de desprezar os bens materiais, mas de compreender que cada excesso traz correntes invisíveis. Precisar de pouco é um escudo contra a dependência, contra a sensação de que sempre falta algo. Imagine seu quarto cheio de roupas que não usa mais, objetos parados e gavetas que nem lembra o que guardam. Cada item esquecido é uma decisão adiada, um peso invisível que drena energia. Agora, imagine esse mesmo espaço limpo, apenas com o que realmente serve e traz alegria. A sensação imediata é de leveza, de clareza. A simplicidade externa cria espaço interno. E quando você abre esse espaço, ganha mais foco para investir naquilo que realmente move sua vida. O vazio não é perda, é terreno fértil para escolhas conscientes. Simplificar exige coragem. Coragem de abrir mão da ilusão de que acumular significa segurança. A segurança real não está no que você tem, mas em quem você se torna. Sêneca já dizia que a riqueza verdadeira é precisar de pouco. Isso não significa viver isolado ou sem nada, mas viver com discernimento. O que permanece na sua vida deve ter propósito. O que só ocupa espaço precisa ser deixado para trás. Esse gesto de soltar é também um gesto de confiança. Confiança de que você já possui o suficiente para seguir em frente. Comece devagar. Limpe uma gaveta, doe uma peça de roupa, exclua um aplicativo que só consome seu tempo. São escolhas pequenas, mas carregam força simbólica. Cada ato de simplificação é um recado silencioso para si mesmo. Eu decido o que fica na minha vida. Aos poucos, esse processo vira estilo de viver. Você passa a escolher menos, mas melhor. Menos pessoas, mais relacionamentos mais verdadeiros. Menos tarefas, mas atividades que realmente fazem sentido. Menos coisas, mas mais clareza para usar o que importa. O excesso nunca é neutro. Ele sempre custa alguma coisa. Tempo, energia, foco, saúde. Quando você diz sim para algo desnecessário, está automaticamente dizendo não para algo essencial. E é aqui que a simplicidade mostra sua força. Ela devolve a capacidade de escolher com consciência, sem se perder em distrações. Viver com menos é recuperar o poder de direcionar sua vida para o que realmente traz sentido. É como arrancar ervas daninhas para que as flores possam crescer. A mente agradece, o coração encontra calma e a vida começa a respirar. No fim, perceberá que viver com menos não é se privar, mas se libertar. Não é abrir mão de tudo, mas abrir espaço para o que é verdadeiro. Quando reduzimos o excesso, descobrimos que já tínhamos o suficiente para ser felizes. A ordem não nasce de ter mais, mas de reconhecer que menos pode ser exatamente o que basta. A simplicidade é a forma mais elegante de riqueza e o caminho mais direto para a leveza que buscamos. Chega um ponto em que é inevitável encarar uma verdade desconfortável. Ninguém vai organizar a sua vida por você. Não importa o quanto você culpe o governo, a família, o chefe ou a falta de sorte, enquanto segurar desculpas, continuará preso
ao mesmo lugar. O estoicismo ensina que não é o que acontece fora que define o destino, mas como escolhemos responder. E essa escolha é sempre nossa. Muitos vivem como passageiros, entregando o volante da própria existência e depois reclamando da direção. Se você entrega o comando, não pode se surpreender quando o caminho não te leva aonde queria. Cada vez que diz não tenho tempo, não consigo por causa de fulano, não posso por causa das circunstâncias, você está abrindo mão da única coisa que realmente controla, suas ações. E o preço disso é alto: frustração, estagnação, impotência crescente. Assumir responsabilidade não é carregar o mundo nas costas, mas reconhecer que a vida que tem hoje é reflexo direto das escolhas que fez ou deixou de fazer. A chuva pode cair sem aviso, mas você decide se sai de casa com guarda-chuva ou não. O humor dos outros pode variar, mas você decide se vai entregar sua paz em troca de qualquer olhar torto. Quantas vezes você adiou projetos esperando o momento perfeito? A verdade dura é que o momento certo nunca chega. O mundo nunca vai se alinhar de forma ideal para você agir. Se ficar esperando, sempre haverá uma nova desculpa para adiar. A responsabilidade começa com passos pequenos. Anotar os gastos para organizar finanças, dar uma caminhada curta para cuidar do corpo, ligar para alguém em vez de esperar que o relacionamento se recupere sozinho. O segredo está em parar de negociar com a própria consciência e colocar um ato concreto em prática hoje. Responsabilidade não é sinônimo de culpa. Culpa olha para trás e aponta dedos. Responsabilidade olha para frente e constrói caminhos. Ao assumir responsabilidade, você não fica preso ao passado, mas se abre ao futuro. Epicteto lembrava que mesmo nas piores condições, como a escravidão em que nasceu, havia uma liberdade que ninguém podia tirar, a de escolher sua atitude diante dos fatos. Essa liberdade é também a sua. Você não controla a maré, mas controla como segura o remo. Não controla o vento, mas ajusta a vela. E é nesse espaço que mora a força verdadeira. Quando você aceita essa postura, algo muda dentro. A energia gasta em reclamações vira ação. O tempo desperdiçado em justificativas vira construção. A sensação de impotência dá lugar a um poder silencioso, mas firme. De repente, você percebe que não precisa controlar tudo para avançar. Basta governar o que está ao seu alcance. Essa virada não acontece em um dia, mas começa em uma decisão: parar de esperar que o mundo resolva e começar a agir sobre o que já está nas suas mãos. E talvez o maior presente da responsabilidade seja a liberdade. Porque quando você se torna protagonista, deixa de ser vítima. A vida para de ser uma correnteza que te arrasta e passa a ser um caminho que você trilha. Ainda haverá pedras e tempestades, mas agora você caminha com consciência de que cada passo é seu. A responsabilidade que parecia peso se revela a chave que abre a porta da autonomia. A vida organizada nasce desse ponto. O instante em que você decide que o comando não é de mais ninguém, é seu. Existe um recurso silencioso que esquecemos no barulho do mundo moderno: o silêncio. Estamos cercados de estímulos, de telas que piscam, notificações que chamam, músicas e vozes que preenchem cada espaço vazio. Quando a casa está quieta, ligamos a televisão. Quando caminhamos, colocamos fones de ouvido. Quando sobra um minuto, pegamos o celular. Fugimos do silêncio porque ele nos confronta com nós mesmos. Mas é justamente nele que encontramos clareza. O silêncio não é ausência, é presença. É o momento em que você consegue ouvir sua própria consciência sem interferências externas. Os estoicos sabiam do poder de se recolher. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de sua época, escrevia em silêncio antes de tomar decisões que afetariam o império. Ele entendia que nenhuma voz externa era tão importante quanto a interna. O silêncio funciona como lago agitado. Enquanto o vento sopra, a superfície fica turva, incapaz de refletir. Mas quando o vento cessa, o lago se transforma em espelho perfeito. Assim também acontece com a mente. Quando o barulho cessa, a clareza aparece. O que parecia confuso de repente se mostra com nitidez. O problema é que evitamos o silêncio porque ele revela nossas fragilidades. No silêncio sentimos o peso das escolhas adiadas, dos medos escondidos,
das feridas não curadas. É mais fácil tapar buracos com distrações do que encarar a dor. Só que distração não cura, só adormece. O vazio coberto continua lá, esperando o momento de reaparecer. Organizar a vida exige coragem para encarar o silêncio, não apenas como descanso, mas como disciplina, porque é no silêncio que entendemos o que realmente importa, que separamos o essencial do supérfluo. Praticar silêncio não significa virar monge isolado, significa criar pequenas ilhas ao longo do dia, 10 minutos pela manhã antes de olhar o celular, um intervalo à tarde caminhando sem fones de ouvido, alguns minutos antes de dormir para apenas respirar e escrever o que vier à mente. Esses gestos simples são mais transformadores do que parecem. Eles funcionam como faxina mental, retiram o excesso, limpam os cantos escuros, abrem espaço para novas percepções. E quanto mais você pratica, mais percebe que o silêncio não é vazio, é cheio de respostas. No silêncio descobrimos forças que estavam escondidas, intuições que o barulho abafava. O silêncio é fértil, é jardim secreto onde se organiza a alma. Imagine sua mente como uma casa. Se nunca a esvaziar, se nunca abrir as janelas, ela ficará abarrotada de tralhas. O silêncio é o ato de abrir portas, deixar o ar entrar, jogar fora o que não serve mais. Essa limpeza devolve espaço e leveza. De repente, você enxerga que a bagunça não era inevitável, que a ordem sempre esteve ao alcance. Se sua vida parece pesada, se sua mente não para, talvez não precise de mais atividades ou mais compromissos. Talvez precise apenas de alguns minutos de silêncio verdadeiro, não como ausência de som, mas como reencontro consigo mesmo. O silêncio organiza emoções, esclarece pensamentos, reconstrói forças. Ele não pede aplausos, não gera curtidas, não aparece para o mundo, mas dentro de você é onde nascem calma, clareza e ordem. Cultive o silêncio como quem rega um jardim escondido, não para mostrar aos outros, mas para florescer em paz. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão João Edenir Nava, que está acompanhando a gente direto do sul de Santa Catarina. João, sua presença aqui é como o vento que sopra nas falésias de Laguna ou nas trilhas da Serra do Rio do Rastro, forte, limpo e cheio de presença. O sul catarinense tem paisagens de tirar o fôlego e uma história de trabalho, resistência e conexão com a natureza. O cenário ideal para quem, como você, busca equilíbrio e clareza com o estoicismo. É bom demais ter você com a gente nessa jornada de sabedoria e força interior, João. Um abraço, meu querido. Seguimos então. Organizar a vida não é só questão de papéis em ordem, finanças ajustadas ou rotina bem planejada. Existe um alicerce físico que sustenta tudo isso. O corpo. Ele é a casa onde sua mente habita, o veículo que carrega suas intenções e a base sem a qual nenhuma disciplina resiste. E ainda assim, quantas vezes o corpo é negligenciado, tratado como máquina descartável? Dormimos menos do que precisamos, comemos de forma automática, passamos dias inteiros sem nos movimentar. O resultado é um corpo cansado, uma mente confusa e uma vida desorganizada. O cuidado físico é, portanto, uma forma prática de colocar ordem no todo. Os estoicos, mesmo distantes da ciência que temos hoje, já sabiam dessa verdade. Sêneca escrevia que, embora a virtude more na alma, o corpo precisa estar forte para que a alma consiga exercer seu poder. Cuidar de si não é vaidade, é responsabilidade. Não é perseguir um padrão de beleza, mas preservar a ferramenta que te permite viver. Pense em um guerreiro com espada enferrujada. Sua coragem pode ser imensa, mas sua arma não responde. Assim acontece com quem ignora o corpo. A mente pode ter grandes planos, mas se o corpo não acompanha, tudo desmorona. O sono é talvez o exemplo mais evidente. Quantas vezes sacrificamos horas de descanso para ganhar tempo e acabamos rendendo menos? Dormir bem não é luxo, é disciplina. É aceitar que o amanhã começa na noite anterior. Quando a mente descansa, o corpo se recompõe, as emoções se organizam e a clareza volta. Outro pilar é a alimentação. Comer de forma consciente significa perguntar: isso alimenta meu corpo ou apenas minhas emoções passageiras? Muitas vezes exageramos no prato, não por fome, mas por ansiedade. Esse hábito bagunça por dentro
e repercute por fora. O movimento também é indispensável. Não se trata de virar atleta, mas de honrar a natureza do corpo humano, que nasceu para se mover, caminhar, alongar, dançar, praticar algum exercício simples. Cada gesto de movimento oxigena o cérebro, organiza pensamentos e melhora o humor. Quantas vezes você voltou de uma caminhada com respostas que não encontrou diante da tela? Isso não é coincidência, é corpo e mente em harmonia. Quando o corpo se fortalece, a mente se equilibra. E quando ambos caminham juntos, a vida ganha ritmo mais estável. Além disso, o corpo guarda as emoções que não sabemos lidar. Ansiedade que aperta o peito, raiva que tensiona os ombros, tristeza que pesa na respiração. Aprender a ouvir esses sinais é parte de organizar a vida. Muitas vezes não é o mundo que está insuportável, é o corpo gritando pelo cuidado que não teve. Ao cuidar dele, você não apenas previne doenças, mas também encontra clareza emocional. É como afinar um instrumento. Quando as cordas estão esticadas na medida certa, a música flui com harmonia. Cuidar do corpo, portanto, é um ato estoico. É disciplina silenciosa, diária, que sustenta cada decisão, cada meta, cada prioridade. Não espere que a vida entre em ordem se a base que a sustenta está em colapso. Trate o corpo com respeito. Durma bem, alimente-se com consciência, mova-se com constância. Essa simplicidade é poderosa porque devolve energia para tudo o que importa. O corpo é o templo da disciplina e, quando bem cuidado, se torna aliado fiel no caminho de uma vida organizada. Não há vida organizada se o dinheiro está em desordem. As finanças, para muitos, são fonte de ansiedade, discussões e noites mal dormidas. Mas o curioso é que, na maioria das vezes, o problema não é a falta absoluta, e sim o descontrole, os impulsos, o hábito de gastar antes de pensar. O estoicismo lembra que a verdadeira riqueza não está em possuir muito, mas em precisar de pouco. Quando internalizamos essa ideia, o dinheiro deixa de ser fantasma e passa a ser ferramenta. Ele não dita quem você é, apenas mostra onde estão suas prioridades. E a forma como lida com ele revela muito sobre a ordem ou o caos em que vive. Dinheiro é energia em movimento. Cada gasto é uma decisão silenciosa sobre quem você deseja se tornar. Muitos caem na armadilha de usar consumo como remendo para vazios internos. Compram para aliviar frustrações, para provar valor, para impressionar os outros. Só que esse caminho nunca resolve, apenas aumenta o buraco. Quanto mais compramos para tapar ausências, mais nos tornamos dependentes. Os estoicos alertavam: o que depende de coisas externas nunca é segurança real. A tranquilidade só nasce quando você domina os desejos, e não quando os desejos te dominam. Esse princípio aplicado às finanças é libertador. Organizar o dinheiro não significa acumular riqueza por status. Significa alinhar os recursos aos seus valores, cortar o supérfluo, investir no que constrói. Pense como um jardineiro. Se joga sementes ao acaso, desperdiça recursos e não colhe nada. Mas se planta com intenção, colhe fartura no tempo certo. O primeiro passo é clareza. Muitos evitam olhar para as próprias contas, como se ignorar resolvesse. Mas o desconhecido pesa mais do que a verdade. Anote entradas e saídas. Observe para onde escorre cada moeda. Só o ato de trazer luz já organiza metade do problema. O segundo passo é o corte. Pergunte-se diante de cada gasto: isso serve ao meu propósito ou alimenta apenas um desejo momentâneo? Essa pergunta simples pode salvar anos de frustração. Não se trata de viver na escassez, mas na abundância do que realmente importa. É mais valioso ter uma vida simples e leve do que exibir bens e carregar dívidas. Um armário cheio de roupas que você não usa pesa mais que uma gaveta com peças que ama de verdade. Um jantar de aparência pode custar noites de preocupação. A escolha está sempre nas suas mãos, e cada decisão financeira constrói ou destrói a ordem da sua vida. Os estoicos lembravam que nada externo nos pertence de verdade. O dinheiro pode vir e pode ir. O que permanece é a forma como você o usa. Se depende dele para ter paz, será escravo. Se o usa como ferramenta, será livre. Por isso, poupar é mais que acumular.
É praticar respeito consigo mesmo. Cada vez que diz não a um gasto inútil, diz sim à sua tranquilidade. Cada vez que guarda um pouco, constrói liberdade futura. Esse autocontrole é o que transforma números em serenidade. E com serenidade, o caos perde força. No fim, organizar as finanças não é obsessão por números, mas cuidado com a alma. O dinheiro revela seus desejos, e dominar o dinheiro é dominar também os impulsos. Não há vida em ordem sem essa disciplina. Quando o dinheiro encontra propósito, ele deixa de ser peso e passa a ser aliado. A simplicidade financeira se transforma em leveza interna, e a paz de deitar a cabeça no travesseiro sem dívidas vale mais do que qualquer bem material. Essa é a riqueza que não se perde, porque nasce de dentro. Se existe algo que escapa de qualquer controle, mas molda toda a vida, é o tempo. Cada pessoa recebe exatamente 24 horas por dia, nem mais, nem menos. A diferença entre viver em ordem ou viver em caos está em como cada um decide usar essas horas. Muitos tratam o tempo como se fosse infinito, desperdiçando dias inteiros em distrações que não nutrem, em compromissos que não acrescentam. Só quando olham para trás, percebem que muito se perdeu. Os estoicos eram claros. Não é que a vida seja curta, é que desperdiçamos demais. O tempo é moeda rara, e gastá-lo de forma inconsciente é o caminho mais rápido para a frustração. A verdade é que o tempo não pode ser guardado para depois. Cada minuto desperdiçado é uma fatia de vida que não retorna. Isso pode soar duro, mas também é libertador, porque significa que, a cada manhã, você tem chance de decidir novamente. O ontem já foi. O amanhã ainda não existe. O hoje é o espaço em que pode investir suas horas de maneira consciente. Organizar a vida, portanto, exige organizar também o calendário. Não apenas o da agenda física, mas o calendário invisível da alma, onde você decide em que vale a pena estar presente. Pense no tempo como uma mala pequena de viagem. Se tentar colocar de tudo, não fecha, mas se escolher com cuidado, levando apenas o essencial, a jornada se torna leve. Assim é com os dias. Se enche de tudo, acaba vazio. Se escolhe com critério, ganha sentido. Muitos vivem em reação. O telefone toca, alguém pede algo, uma mensagem chega e o rumo do dia muda. O tempo escorre pelas mãos porque nunca foi delimitado. Mas quando você cria âncoras, o cenário se transforma. Definir horários sagrados para começar e terminar o dia é uma disciplina simples e poderosa. Imagine uma manhã iniciada não com correria ou notícias, mas com silêncio, escrita ou reflexão. Isso é alinhar-se antes que o mundo tente te puxar. À noite, em vez de telas e preocupações, reservar minutos para revisão, descanso e calma. Esses pontos de início e fim funcionam como margens de um rio, que direcionam o fluxo da água. Sem margens, a corrente se espalha e se perde. Com margens, segue firme em direção ao destino. Da mesma forma, suas horas precisam de limites para não escorrerem em desperdício. Mas é importante lembrar que tempo não é apenas fazer, é também pausar. Muitos se orgulham de agendas lotadas, mas esquecem que o descanso é parte da obra. O ócio consciente, aquele em que você contempla, respira, observa sem pressa, é tão produtivo quanto qualquer tarefa. É no silêncio entre as notas que a música acontece. Sem pausas resta apenas ruído. Assim também é a vida. Sem intervalos ela perde ritmo e sentido. O descanso não é inimigo da produtividade, é base dela. Uma mente descansada decide melhor. Um corpo recuperado executa melhor. No fim, cada hora é escolha. Quando alguém diz não tenho tempo, está dizendo na verdade isso não é prioridade. Reconhecer isso pode ser duro, mas é libertador, porque devolve o controle. Se o tempo escapa por escolhas inconscientes, ele pode ser resgatado por escolhas deliberadas. Dominar o tempo é dominar a própria vida. Trate cada hora como pedaço de existência que não volta. E quando fizer isso, perceberá que organizar o tempo é, na verdade, organizar tudo. Porque quando você honra suas horas, sua vida passa a te honrar de volta. Chegou o Cantinho Estoico. Me conte sua história, seu momento de aprendizado ou superação com o estoicismo, de onde você fala. Vou ler, escrever e compartilhar aqui para nos conhecermos ainda mais.
Você pode ter agenda organizada, rotina definida e até finanças equilibradas, mas se não cuidar dos relacionamentos, sempre haverá ruído. As pessoas que você deixa entrar na sua vida moldam silenciosamente quem você se torna. Ninguém é neutro. Uns fortalecem, outros drenam. E uma vida que busca ordem não suporta vínculos caóticos. Os estoicos já alertavam sobre isso. Sêneca dizia que devemos ser seletivos com quem andamos, porque absorvemos hábitos, humores e vícios. É como atravessar um campo de flores ou um pântano. Você não sai igual ao entrar. A atmosfera que respira ao lado dos outros se mistura à sua própria essência. Organizar vínculos não é se isolar, nem cortar laços ao menor defeito. É discernir, é perceber quem inspira, quem chama para cima, quem acrescenta. E também reconhecer quem pesa, manipula ou sempre repete padrões destrutivos. Isso exige coragem. Coragem de dizer não a quem insiste em te sugar. Coragem de nutrir com mais dedicação os laços que te elevam. O erro não está apenas em tolerar o que faz mal, mas em negligenciar o que faz bem. Se você não investe tempo em pessoas que te fortalecem, perde energia com vínculos que só desgastam. Pergunte a si mesmo, como me sinto depois de estar com determinada pessoa? Energizado ou drenado? Inspirado ou inseguro? Em paz ou inquieto? Essa resposta é mais honesta do que qualquer palavra. O corpo não mente. Se você sai sempre mais pesado, há um sinal claro de que esse vínculo está fora de ordem. E colocar limites em relacionamentos não é arrogância, é preservação. É entender que sua energia é limitada e precisa ser aplicada com sabedoria. Não se trata de se achar melhor, mas de se respeitar. Relações saudáveis pedem esforço, mas devolvem força. Organizar os vínculos também é aceitar que alguns laços se desfazem naturalmente. Quando você muda por dentro, quem não acompanha esse movimento tende a se afastar. Não é preciso brigar ou anunciar cortes. Apenas siga firme na direção escolhida e verá que certos vínculos simplesmente não se sustentam mais. Ao mesmo tempo, os relacionamentos que florescem nesse processo são os que compartilham valores, clareza e crescimento. São poucos, mas sólidos, e se tornam pilares em meio às dificuldades. Não é quantidade que sustenta, é qualidade. Não espere perfeição das pessoas. Todos carregamos falhas, mas há diferença entre erros ocasionais e ciclos de destruição repetidos. É aqui que entra a coragem do discernimento. Escolher quem caminha ao seu lado é escolher também que a atmosfera vai respirar todos os dias. E respirar ar limpo é condição básica para viver com leveza. Cerque-se de quem te chama para ser maior e não de quem te diminui a cada encontro. O estoicismo não pede que você despreze o mundo, mas que saiba filtrar o que entra na sua vida. No fim, a organização dos relacionamentos é parte essencial da ordem interior. É o ar invisível que você respira. Se estiver contaminado, enfraquece. Se estiver limpo, fortalece. Olhe para seus vínculos com a mesma seriedade com que olha para suas finanças ou para sua saúde. Quem permanece ao seu redor deve refletir quem você deseja se tornar. A vida é curta demais para ser gasta em vínculos que sufocam. Escolha com consciência, porque no fim, cada pessoa perto de você é também um espelho do caminho que decidiu trilhar. Colocar as emoções em ordem talvez seja o maior desafio de todos. Você pode arrumar gavetas, ajustar contas, definir rotina, mas se o coração permanece caótico, todo o resto é fachada. O problema é que muitos confundem organização emocional com suprimir sentimentos, e isso não funciona. Os estoicos nunca negaram que somos seres sensíveis. Eles apenas alertaram: não podemos ser escravos de nossas emoções. Raiva, medo, tristeza e alegria não são inimigos, são visitantes. O que importa é como recebemos cada um deles. O fogo pode aquecer ou destruir. A escolha está em quem o conduz. A primeira chave é consciência. A maioria não sente de verdade o que sente, apenas reage. Alguém critica e você explode. Surge um problema e você paralisa. O coração dispara e você acredita que está perdido. Mas entre o fato e a reação existe um intervalo. E é nesse espaço que mora a liberdade. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas a forma como interpretamos.
Esse intervalo pequeno, mas poderoso, pode transformar impulso em escolha. Quando você respira fundo antes de responder, já está reorganizando a alma. Praticar essa pausa é exercício. Da próxima vez que sentir raiva subindo, pare alguns segundos. Se a tristeza pesar, não aceite logo a narrativa de derrota. Se a ansiedade apertar, não confunda pensamentos com verdades absolutas. Ao nomear a emoção, você a coloca em perspectiva. E quando faz isso, a emoção deixa de ser ditadora e vira conselheira. A raiva pode indicar limite ultrapassado. A tristeza pode mostrar algo que precisa de despedida. A ansiedade pode revelar que você tenta controlar o incontrolável. O sentimento traz recado, não sentença. Organizar as emoções não significa viver sem sentir, mas aprender a direcionar. Você pode sentir raiva sem ferir, tristeza sem paralisar, medo sem desistir. O problema não é sentir, mas entregar o leme da vida a sentimentos passageiros. Pense na mente como uma casa. As emoções são visitantes. Você não pode impedir que batam à porta, mas pode escolher se ocupam a sala por um instante ou se tomam a casa inteira. Ser dono dessa chave é ser dono de si. E cada vez que consegue conduzir um sentimento, em vez de ser conduzido por ele, constrói ordem interior. Os estoicos usavam o diário como ferramenta para organizar o fogo interno. Marco Aurélio escrevia todas as noites não para os outros, mas para si. Revisava reações, avaliava sentimentos, reposicionava a mente. Você pode fazer o mesmo. Colocar em palavras o que sente é como colocar um espelho diante do coração. O caos perde força quando é nomeado. Escrever, desenhar ou simplesmente refletir em silêncio são maneiras de colocar emoções em caixas certas, sem sufocá-las. Não se trata de perfeição, mas de clareza. No fim, organizar as emoções é aceitar que o fogo existe, mas não precisa consumir. É usar sua energia para iluminar em vez de destruir. O coração sereno não é o que nunca se agita, mas o que sabe retornar à calma. E quando você aprende a ser mestre do fogo, descobre que ordem verdadeira começa dentro. O mundo pode estar em desordem, mas se sua alma permanece firme, nada te arrasta. A vida em ordem não nasce do que está ao redor, mas do que você aprende a governar no íntimo. Muitos acreditam que mudar a vida exige uma grande virada, um ato heróico, quase sobre-humano. E justamente essa crença paralisa, porque parece impossível de alcançar. O estoicismo ensina o contrário. A transformação real nasce do simples. São os pequenos atos repetidos com constância, que constroem muralhas de disciplina. Pense numa parede sólida. Ela não se ergueu em um único movimento, mas tijolo por tijolo, cuidadosamente colocado. Assim também acontece com uma vida organizada. Não são saltos grandiosos que sustentam a mudança, mas microdecisões feitas no dia comum, quase invisíveis para os outros, mas fundamentais para você. É fácil imaginar que uma falha enorme bagunça tudo, mas na prática, a desordem também começa pequena. Uma tarefa adiada hoje, uma conversa evitada amanhã, um compromisso esquecido depois. Quando menos se percebe, o acúmulo desses descuidos transforma a vida em confusão. A disciplina do simples é o antídoto. É escolher conscientemente o próximo passo, mesmo mínimo, e cumpri-lo. Levantar-se no horário, beber um copo d'água ao acordar, arrumar a cama, escrever 3 linhas sobre o dia. Pequenos gestos que parecem irrelevantes, mas que sustentam uma identidade, a de alguém que cumpre o que promete a si mesmo. A grande diferença entre motivação e disciplina está aqui. Motivação é vento. Às vezes sopra forte, às vezes desaparece sem aviso. Já a disciplina é rio. Segue seu curso todos os dias com chuva ou sol. Quem depende da motivação só age quando sente vontade. Quem cultiva disciplina cumpre mesmo sem ânimo, porque entende que o hábito se tornou parte de quem é. E, curiosamente, quanto mais você repete os pequenos atos, mais descobre que a vontade aparece depois da ação, não antes. O corpo começa. A mente segue, e a ordem se instala aos poucos. Um exercício poderoso é escolher 3 micro-hábitos para sustentar diariamente. Não precisam ser difíceis, devem ser simples o suficiente para não ter desculpas. Algo como arrumar a cama, caminhar 10 minutos, anotar uma gratidão por dia.
Isoladamente parecem pequenos demais, mas juntos funcionam como raízes que mantêm a árvore firme contra o vento. O dia pode trazer caos, mas quando você mantém esses hábitos, a sensação de continuidade permanece. É como se dissesse a si mesmo: ainda estou no caminho, ainda tenho o chão firme. Essa fidelidade ao simples constrói confiança. Cada vez que você cumpre um pequeno ato, reforça uma narrativa interna. Eu sou capaz, eu sou confiável, eu mantenho minhas promessas. Essa voz é essencial porque silencia o ruído da dúvida. A autoestima não se fortalece com discursos grandiosos, mas com provas diárias de que você se respeita. E nada é mais transformador do que sentir que pode contar consigo mesmo. O mundo pode ser instável, mas quando você sabe que mantém suas pequenas práticas, encontra estabilidade dentro. No fim, não espere pela grande virada, porque ela raramente vem. A vida organizada nasce da disciplina dos detalhes. É um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, uma vitória silenciosa atrás da outra. Quando olhar para trás, depois de meses de constância, verá que o simples construiu o extraordinário. Não haverá fogos de artifício nem grandes aplausos, mas haverá uma vida em ordem, sólida e serena, como muralha feita de tijolos pequenos, porém firmes. Essa é a força que dura, a grandeza do ordinário, vivido com intenção. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Dora Souza, que está acompanhando a gente direto de Uruçuí, no Piauí. Dora, sua presença aqui é como as águas do rio Uruçuí Preto que banham sua terra, constantes, profundas e cheias de vida silenciosa. Uruçuí é conhecida como uma das maiores potências agrícolas do estado, e essa força da terra se reflete também na força interior de quem, como você, busca sabedoria e equilíbrio com o estoicismo. Saber que os vídeos estão te fazendo bem enche nossa comunidade de propósito e gratidão. Dora, um abraço, minha querida. Seguimos então. Organizar a vida não significa apenas preencher cada espaço com tarefas, metas e compromissos. Significa também aprender a colocar pausas no caminho. O vazio tem valor, ainda que seja difícil aceitá-lo. Muitos acreditam que disciplina é estar em movimento constante, mas essa visão é perigosa. Sem descanso, a disciplina vira tirania. O arco da flecha, se mantido sempre esticado, cedo ou tarde se rompe. Para durar, precisa ser relaxado entre os disparos. Nós também precisamos desse equilíbrio. A pausa é tão necessária quanto a ação, e ignorar isso cobra caro do corpo e da mente. Os estoicos alertavam sobre o excesso de ocupação. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E desperdiçamos não apenas nos vícios óbvios, mas também na falsa sensação de produtividade. Lotamos agendas, corremos de um lado a outro, mas sem clareza de direção. Esse excesso de fazer sem refletir é só desordem disfarçada. A pausa traz perspectiva. É no descanso que percebemos para onde realmente estamos indo. É nele que nascem os melhores insights, aquelas ideias que não surgem na correria, mas aparecem no banho, na caminhada, no momento de silêncio. Descansar não é luxo, é necessidade. E descanso não se limita a dormir, embora o sono seja alicerce básico de saúde. Descansar é desligar-se das telas, respirar fundo, deixar o olhar se perder numa paisagem, caminhar sem pressa, contemplar em silêncio. É o momento em que não precisamos provar nada a ninguém. É nesse espaço que nos reconectamos com quem realmente somos. O corpo se recupera, a mente clareia e o coração encontra serenidade. Sem essas pausas, a vida vira corrida sem fôlego, um esforço contínuo que só leva ao esgotamento. A natureza ensina essa verdade todos os dias. As árvores não crescem sem inverno, os rios não correm sem remansos. Até o coração humano, para bombear sangue, alterna contração e relaxamento. O universo inteiro se organiza em ciclos de ação e pausa. Apenas nós, cegos pela pressa, tentamos viver em movimento contínuo. O resultado é inevitável. Corpo cobrando, mente colapsando, alma se esgotando. Quando aceitamos que descansar é parte da disciplina, encontramos ritmo natural que sustenta a vida. Descanso não atrapalha a produtividade, sustenta a produtividade. Quem descansa bem trabalha melhor, decide melhor, vive melhor.
O desafio está na cultura que nos ensinou a culpar o repouso. Muitos sentem vergonha de parar, como se fosse sinal de fraqueza, mas essa mentalidade é veneno. Descansar é investir em clareza e força, é compreender que parar não é perder tempo, é recuperar energia para continuar. Ao marcar na agenda blocos de pausa, você assume o descanso com a mesma seriedade que assume compromissos de trabalho. E quando cumpre isso, percebe que até o lazer pode ser organizado, intencional, nutritivo. O vazio consciente é parte da ordem. No fim, a pausa não é ausência de vida, é parte da vida bem vivida. É quando o corpo se recompõe, a mente se organiza e a alma encontra espaço para florescer. Sem pausas, tudo se torna ruído. Com pausas, a vida ganha melodia. E organizar a vida é também organizar os intervalos, não apenas os sons. Quando você aprende a parar com a mesma disciplina com que aprendeu a agir, descobre que a ordem não está no excesso de fazer, mas no equilíbrio entre ação e repouso. É essa dança entre esforço e descanso que sustenta uma vida plena. Você pode arrumar mesa, rotina, vínculos e até finanças, mas se não souber para onde tudo isso aponta, cedo ou tarde, sentirá vazio. Ordem sem propósito é apenas estética. Arrumada por fora, oca por dentro. A etapa mais profunda da organização é alinhar a vida a um sentido maior. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza, não só a natureza do universo, mas a sua própria essência, aquilo que foi chamado a expressar. Quando a vida corre em todas as direções sem eixo central, fragmenta-se. Quando encontra propósito, cada área se harmoniza como engrenagem que se encaixa. Muitos pensam que propósito é revelação súbita, como raio que cai e ilumina tudo, mas na prática, ele se constrói devagar, na soma de escolhas, na repetição de pequenos atos. Um dia, você olha para trás e percebe, é isso que dá sentido à minha caminhada. Propósito não é sobre grandiosidade externa, mas sobre verdade interna. Pode estar em educar um filho com amor, servir discretamente à comunidade, criar algo que ajuda outros, trabalhar com dignidade. O valor não está no tamanho, mas na autenticidade. Não é o quanto impressiona, é o quanto te completa. Quando organiza sua vida ao redor de um propósito, as prioridades ficam óbvias, os excessos perdem força, as distrações se tornam menos sedutoras. É como acender chama em quarto escuro. De repente o caminho aparece. A pergunta que guia é simples: isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? Feita diariamente, essa pergunta funciona como filtro poderoso. Sem propósito, até grandes conquistas soam vazias. Com propósito, até sacrifícios pesados se tornam suportáveis, porque você sabe aonde está indo. O esforço deixa de ser castigo e se torna investimento. O propósito também protege em tempos de crise. Quando tudo ao redor desmorona, trabalho, vínculos, dinheiro, é o propósito que sustenta de pé. Ele é raiz invisível que a tempestade não arranca, e é também farol em meio à escuridão, apontando direção mesmo quando o chão parece ruir. Marco Aurélio dizia que cada um de nós tem papel único no universo. Não destino fixo, mas função que dá paz quando cumprida. A paz que nasce de viver alinhado ao que se é, e não ao que os outros esperam. Não se angustie se ainda não tem todas as respostas. Propósito não é algo pronto, entregue de uma vez. Ele amadurece com o tempo, se renova conforme você cresce. O que hoje faz sentido pode ganhar novas formas amanhã. Não é sinal de incoerência, é sinal de vida. O importante é não parar de perguntar: o que me dá energia em vez de apenas consumi-la? O que eu faria mesmo sem aplausos? Essas perguntas plantam sementes que florescem com paciência. A vida com propósito não é pressa, é constância. Ao final, organizar a vida não é apenas colocar objetos, agendas ou vínculos em ordem. É alinhar cada escolha ao que realmente importa. É viver de maneira significativa, não apenas eficiente. Porque, no fim, a vida não se mede pela quantidade de coisas realizadas, mas pelo peso de sentido que carregamos em cada ato. A ordem que sustenta não é a de gavetas perfeitas, mas a de um coração coerente. Quando cada detalhe se conecta a um propósito, a vida deixa de ser corrida cega e se transforma em jornada que vale a pena. Chegar até aqui
É perceber que organizar a vida é muito mais do que arrumar papéis ou criar listas. É mudar a forma como você se relaciona com cada instante. O propósito é o eixo, mas os detalhes do dia a dia são as engrenagens. Quando você começa a alinhar as pequenas escolhas ao que acredita, a vida deixa de ser um conjunto de improvisos e se torna uma construção consciente. O caos não desaparece do mundo, mas já não encontra morada em você. Cada decisão, por menor que pareça, vira tijolo colocado na muralha da sua serenidade. A chave está em integrar. Não adianta cuidar apenas do corpo e esquecer das emoções, ou organizar o tempo e ignorar os vínculos. A ordem verdadeira é um equilíbrio entre dentro e fora, entre ação e pausa, entre clareza e silêncio. O estoicismo ensina que somos parte de uma totalidade, e a harmonia acontece quando cada parte cumpre sua função em sintonia. Da mesma forma, sua vida encontra estabilidade quando todas as áreas conversam entre si, conectadas por valores claros. É como orquestra. Cada instrumento precisa estar afinado para que a música faça sentido. Esse processo não é instantâneo. É preciso aceitar que ordem é construção contínua, não resultado definitivo. Haverá dias em que a bagunça volta, em que o cansaço pesa, em que os velhos hábitos tentam reassumir o controle. Mas é justamente nesses dias que a prática se mostra valiosa. Em vez de desistir, você retorna ao simples. Retoma um hábito pequeno, revisa uma prioridade, respira em silêncio, escreve no diário. É essa constância silenciosa que sustenta a transformação. Não existe fim de linha, existe continuidade. A vida organizada também não é vida perfeita. Não se trata de eliminar todos os problemas, mas de aprender a enfrentá-los sem se perder. Os estoicos nunca disseram que seríamos intocáveis, mas que poderíamos ser firmes mesmo diante das tempestades. A ordem não é ausência de dificuldades, é presença de clareza para lidar com elas. É saber que o que foge ao controle não deve roubar sua paz, e que o que está em suas mãos pode ser feito com coragem. Essa mentalidade faz a diferença entre viver reagindo e viver guiando. Quando olha para sua rotina com esse olhar, até os gestos comuns ganham um novo peso. Comer com atenção deixa de ser apenas refeição, vira disciplina. Dormir bem deixa de ser descanso, vira respeito por si mesmo. Estabelecer limites vira expressão de amor próprio. Silenciar o celular vira ato de liberdade. Cada detalhe se conecta ao todo. É nesse ponto que você percebe que organizar a vida não é sobre encaixar-se em molde rígido, mas sobre criar um fluxo coerente entre o que pensa, sente e faz. A leveza vem da coerência, e ao fim de cada dia, quando revisa suas escolhas, a sensação é diferente. Mesmo que não tenha feito tudo, há paz em saber que o que fez estava alinhado. Essa paz não tem preço, porque mostra que, apesar do mundo barulhento, você escolheu viver em ordem. E a ordem, quando se torna hábito, transforma não só o presente, mas também o futuro. Você planta hoje o que colherá amanhã: clareza, firmeza, propósito. E isso é tudo o que realmente importa. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Graça Macedo, que está acompanhando a gente direto de Orlando, na ensolarada Flórida, nos Estados Unidos. Graça, sua presença aqui é como a luz que reflete nos lagos do Lake Eola Park, serena, constante e cheia de beleza. Orlando é conhecida pelas suas atrações vibrantes, mas saber que aí, no meio de tudo isso, você está buscando o silêncio interior e a sabedoria do estoicismo mostra que a verdadeira viagem é para dentro. É uma alegria imensa. Ter você com a gente nessa jornada de clareza, equilíbrio e transformação. Graça, um abraço, minha querida. Seguimos então. A essa altura, você já percebe que a ordem não é um destino a ser alcançado, mas um caminho que se percorre todos os dias. Mesmo quando falhamos, mesmo quando voltamos ao velho padrão, ainda temos a chance de recomeçar. A vida organizada não nasce da perfeição, mas da constância. O simples fato de se levantar depois de uma queda já é um ato de disciplina. Os estoicos lembravam que não controlamos sempre o que acontece, mas controlamos sempre a decisão de tentar novamente. E essa decisão é o que separa quem vive no caos de quem escolhe construir serenidade.
O segredo é transformar a ordem em estilo de vida. Não basta arrumar uma vez e esperar que dure para sempre. É como limpar uma casa. A poeira sempre volta, e a limpeza precisa ser constante. Do mesmo modo, o coração acumula preocupações, a mente acumula distrações e o corpo acumula cansaço. Organizar-se significa revisar, simplificar e ajustar sempre. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. O que antes parecia esforço agora flui com menos resistência. E quando menos espera, já não é obrigação, mas parte de quem você é. Outro ponto essencial é entender que cada área da vida influencia as outras. Se o corpo está cansado, as emoções se tornam frágeis. Se as finanças estão em desordem, o tempo é consumido pela ansiedade. Se os vínculos são tóxicos, até a rotina mais bem planejada desmorona. A ordem é como teia. Puxar um fio errado desorganiza o todo, mas fortalecer um ponto ajuda a sustentar todos os outros. Por isso, nunca subestime pequenos avanços. Arrumar o espaço, dormir melhor, dizer não a um compromisso, tudo isso cria efeito em cascata. A vida organizada também precisa de flexibilidade. Não é engessar tudo em regras rígidas, mas ter clareza para ajustar quando necessário. O imprevisto vai bater à porta, e é nesses momentos que você percebe se está preparado. Quem vive no caos se desespera. Quem cultiva a ordem respira, analisa e decide. A disciplina não elimina os ventos fortes, mas garante que a vela esteja firme para aproveitá-los. É essa firmeza flexível que sustenta o equilíbrio. Raiz que se mantém no chão, mas tronco que sabe se curvar sem quebrar. O propósito, como já vimos, é o eixo que une tudo. Quando ele está presente, até os momentos de pausa ganham sentido. Descansar não é preguiça, é investir energia para continuar. Simplificar não é perder, é ganhar clareza. Estabelecer limites não é afastar pessoas, é se aproximar do que importa. Cada escolha, quando guiada por propósito, deixa de ser isolada e se torna parte de algo maior. Isso dá sentido até aos gestos mais simples, e é no sentido que nasce a verdadeira ordem. No fim, viver em ordem é viver com intenção. Não é deixar a vida correr solta, nem tentar controlar cada detalhe, mas caminhar em coerência com o que se acredita. É estar presente no agora, sem ficar preso ao que já passou, nem paralisado pelo que ainda não chegou. É escolher de novo todos os dias, com humildade e firmeza. A vida organizada não é espetáculo visível, mas transformação silenciosa. E quando você assume esse caminho, descobre que a verdadeira força não está no que os outros veem, mas no que você constrói dentro de si. Organizar a vida não é blindar-se contra dificuldades, mas preparar-se para enfrentá-las sem se perder. O caos sempre tentará entrar. Imprevistos, críticas, perdas, mudanças. O que diferencia uma mente organizada é a forma como responde. Os estoicos sempre insistiram nisso. Não é o fato em si que nos perturba, mas a interpretação que damos. Se diante de um problema você grita, "Estou perdido", já perdeu metade da batalha. Mas se respira fundo, avalia e pergunta, "O que está sob meu controle agora?" Recupera poder. É essa postura que transforma tempestades em aprendizado. Cada desafio é também um teste de consistência. A disciplina dos pequenos hábitos, que parece tão simples, mostra sua força quando o chão treme. É no dia em que você está cansado, mas mesmo assim caminha 10 minutos, que prova a si mesmo que não é refém do humor. É quando a vida aperta, mas você ainda escreve no diário, que mostra que escolhe clareza em vez de confusão. A ordem não se revela nos dias tranquilos, mas nos dias turbulentos. E quanto mais você pratica, mais percebe que está treinando exatamente para esses momentos. Outro ponto vital é não confundir organização com rigidez inflexível. Há quem se torne escravo da própria agenda, se culpe por qualquer deslize, viva em cobrança constante. Isso não é ordem, é prisão. A organização real permite ajustes, reconhece falhas e recomeça sem drama. Se um hábito foi perdido hoje, retome amanhã. Se uma meta falhou, revise a rota. Flexibilidade não é fraqueza, é inteligência. Um barco que não se adapta ao vento afunda. O que ajusta a vela segue viagem. O mesmo vale para a vida.
Firmeza e adaptação precisam caminhar juntas. O propósito aqui é cultivar equilíbrio. Equilíbrio entre ação e descanso, entre firmeza e flexibilidade, entre silêncio e movimento. O excesso em qualquer lado traz desequilíbrio. Quem age sem parar se esgota. Quem descansa sem medida se perde. Quem busca rigidez total quebra ao primeiro impacto. Quem se entrega demais ao improviso nunca constrói nada sólido. A ordem está no meio, na clareza de saber quando avançar e quando pausar, quando dizer sim e quando dizer não, quando falar e quando silenciar. Essa sabedoria se constrói no exercício diário. E se por acaso você se sente atrasado, lembre-se, não importa o ponto da jornada em que esteja, sempre é possível começar. Marco Aurélio escreveu em seus diários já no auge do poder, ainda assim refletindo sobre como poderia ser melhor a cada manhã. A organização não é meta final, é prática contínua. Cada dia traz chance de ajustar um detalhe, de colocar uma pedra a mais na construção da sua vida. Não espere um recomeço grandioso. Comece no simples, e o simples se tornará grande com o tempo. No fim, ordem é isso, consciência aplicada na prática. Não é eliminar falhas, mas aprender com elas. Não é controlar o mundo, mas governar a si mesmo. Não é buscar perfeição, mas coerência. Quando você escolhe viver assim, percebe que a verdadeira segurança não vem de garantias externas, mas da confiança que nasce dentro. Você já não depende da sorte ou do humor alheio, porque sabe que sempre pode escolher seu próximo passo, e esse poder, silencioso e firme, é a essência da vida organizada. A essa altura, fica claro que a ordem verdadeira nasce de dentro e se reflete fora. Quando você se organiza internamente, naturalmente se afasta do que não está alinhado e atrai quem vibra na mesma frequência. Os vínculos se ajustam, o espaço se transforma, as escolhas ficam mais claras. É como se uma força silenciosa começasse a repelir o que não serve. Não há necessidade de brigas ou explicações longas. A simples consistência em seguir no próprio caminho já dissolve o que não combina. E em contrapartida, fortalece laços que compartilham valores semelhantes, criando rede firme e confiável. Mas é importante reconhecer que nem sempre será fácil. O mundo insiste em puxar para fora, em nos lembrar que precisamos de mais, de tudo, o tempo inteiro. Ser seletivo exige coragem. Coragem de dizer não ao que brilha, mas não alimenta. Coragem de recusar convites que afastam do foco. Coragem de investir energia em vínculos e projetos que não trazem aplauso imediato, mas sustentam a alma. Essa coragem não nasce do nada. Nasce do treino diário de se lembrar do que realmente importa. E quanto mais você pratica, mais firme se torna. Outro aspecto essencial é a honestidade com a própria jornada. Muitas vezes, cobramos de nós uma ordem perfeita, sem falhas, como se fosse possível viver sem tropeços. Mas a vida organizada não é reta, é curva. Haverá recaídas, momentos de cansaço, dias em que o caos bate à porta. E está tudo bem. O que define não é o erro, mas a resposta ao erro. Quem se culpa demais trava. Quem aprende e ajusta avança. O caos não é inimigo absoluto, pode ser professor. Ele mostra onde ainda faltam limites, onde há excesso, onde é preciso rever prioridades. Os estoicos sempre lembraram que o essencial é governar a si mesmo e não o mundo. Não temos controle sobre tudo, mas temos sobre como reagimos. E essa é a grande fonte de ordem. Você pode não controlar a economia, mas pode organizar suas finanças. Pode não controlar o humor alheio, mas pode proteger sua paz. Pode não controlar imprevistos, mas pode manter rotina mínima que sustente o dia. Essa consciência transforma impotência em poder, porque devolve o foco para o que realmente está em suas mãos. Com o tempo, a vida organizada se torna estilo de ser. Não é mais questão de esforço constante, mas de identidade. Você passa a se ver como alguém que escolhe com clareza, que não desperdiça energia, que valoriza silêncio, limites, simplicidade e propósito. E esse modo de viver, repetido em pequenos atos, constrói muralha de serenidade. Não é muralha contra o mundo, mas muralha que protege a alma, permitindo que floresça mesmo em meio ao barulho. A ordem, assim, deixa de ser prática externa e se torna parte da sua essência.
E quando esse ponto é alcançado, a percepção muda. Não é mais questão de buscar ordem desesperadamente, mas de cultivar continuamente. Você percebe que nunca será estática, sempre exigirá atenção, mas já não é peso. Torna-se ritmo, como respirar, como caminhar, como escrever diariamente. A vida segue, os desafios continuam, mas você já não se perde no primeiro vento. Descobre que viver em ordem não é dom de poucos, mas decisão diária de quem quer viver com mais leveza, clareza e sentido. Uma das maiores armadilhas é acreditar que só grandes conquistas trazem transformação. Na verdade, são os pequenos atos repetidos em silêncio que constroem muralhas sólidas. Arrumar a cama, desligar o celular antes de dormir, escrever 3 linhas no diário. Simples demais para chamar atenção, mas poderosos o suficiente para mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Cada vez que cumpre algo que prometeu a si, mesmo que seja pequeno, envia uma mensagem clara: eu posso confiar em mim. E é essa confiança que sustenta todas as outras áreas da vida. O mundo gosta de aplausos, mas o verdadeiro poder está nas vitórias invisíveis. Ninguém aplaude você por beber um copo d'água ao acordar, mas o corpo sente. Ninguém parabeniza por dizer não a uma distração, mas a mente agradece. Essas pequenas escolhas moldam caráter mais do que qualquer discurso. Os estoicos valorizavam a disciplina diária porque sabiam que não é o extraordinário que forma a virtude, mas o ordinário repetido com intenção. Uma vida em ordem é construída no detalhe e não em gestos teatrais. É preciso também entender que motivação não é confiável. Ela vem e vai como o vento. Se você depender dela, vai agir apenas quando sentir vontade. Já a disciplina dos pequenos atos é rio constante. Corre todos os dias, faça sol ou faça chuva. Quando você cria hábitos simples, não precisa esperar estar inspirado. Você age porque se tornou parte de quem é. Esse é o poder da constância. Quando o simples se repete, vira identidade. Você não apenas faz, você se transforma. O segredo está em começar pequeno o suficiente para não ter desculpas. Escolha micro-hábitos fáceis de manter, mas que carreguem significado. Pode ser caminhar 10 minutos, pode ser organizar uma gaveta, pode ser escrever um agradecimento por dia. O que importa não é o tamanho, mas a consistência. 3 gestos pequenos repetidos todos os dias se tornam raízes que mantêm a árvore firme contra tempestades. E quando o vento vem, é justamente essa simplicidade que sustenta o equilíbrio. A vida desorganizada também nasce no detalhe. Uma tarefa adiada, uma conversa evitada, uma promessa quebrada. O caos raramente explode de repente. Ele se acumula. O mesmo vale para a ordem. Ela também é acumulativa. Cada pequeno ato é tijolo que reforça a muralha. O que parece insignificante hoje será o que fará diferença no futuro. Você pode até não notar de imediato, mas quando olha para trás, vê que foi o simples que construiu a transformação. No fim, grandeza não está nos saltos, mas nos passos consistentes. Não espere pela mudança espetacular. Confie na força do ordinário bem vivido. É nesse caminho silencioso que você se torna mestre de si. Quando o mundo olhar, talvez não perceba, mas você saberá. A ordem da sua vida foi construída nos gestos que ninguém viu, mas que você escolheu manter. E isso é o que realmente importa. Ser coerente com o que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Luiz Dias Filho, que está falando com a gente, direto do norte do Tocantins, e contou que esse tipo de conteúdo tem ajudado bastante na sua caminhada. Luiz, sua presença aqui é como a força do jalapão aí na sua região, bruta, silenciosa e cheia de beleza que fortalece por dentro. O norte do Tocantins carrega paisagens que inspiram resiliência e conexão com a natureza, bem no espírito do estoicismo, simplicidade, presença e força interior. Saber que essa filosofia está te ajudando aí no meio dessa terra tão rica é motivo de orgulho e alegria para toda a nossa comunidade, Luiz. Um abraço, meu querido. Seguimos então. Depois de percorrer tantas reflexões, fica evidente que organizar a vida não é um ato isolado, mas uma prática contínua que atravessa todas as áreas: corpo, mente,
tempo, vínculos, silêncio, propósito. Não existe um ponto de chegada em que tudo fique para sempre em ordem. O que existe é a disciplina de retornar ao eixo sempre que algo escapa. A poeira volta, os pensamentos se agitam, os imprevistos acontecem. Mas quem cultiva a ordem aprende a recomeçar sem drama, com calma, sabendo que cada ajuste é parte do processo. O propósito, como eixo central, dá sentido a cada escolha. Sem ele, até a agenda mais organizada parece vazia. Com ele, até sacrifícios se tornam leves, porque você sabe por que está fazendo o que faz. A vida ordenada não é vida sem dificuldades, mas vida com clareza, quando sabe o que realmente importa, não se perde em distrações. Quando tem prioridades definidas, sabe dizer não sem culpa. Quando cultiva silêncio, encontra força em meio ao barulho. A ordem, assim, não é apenas estética, mas coerência entre o que pensa, sente e faz. É preciso aceitar também a flexibilidade da jornada. O propósito amadurece, os vínculos mudam, o corpo envelhece, as necessidades se transformam. Organizar-se é ajustar-se. Não é rigidez que impede quedas, mas maleabilidade que permite levantar. Assim como uma árvore se curva ao vento para não quebrar, você também precisa aprender a se adaptar sem perder raízes. Essa sabedoria é prática, não teoria. Aprende-se vivendo, errando, corrigindo, tentando de novo. E cada tentativa é prova de que você não desistiu de si mesmo. No fundo, viver em ordem é viver com intenção. Não é seguir um molde perfeito, mas criar uma vida coerente com seus valores. É escolher com consciência, agir com coragem, descansar com serenidade. É compreender que cada detalhe importa. A cama arrumada, a palavra contida, a pausa respeitada, o sim consciente, o não necessário. São esses gestos comuns que formam muralha invisível, capaz de sustentar em meio a qualquer tempestade. A vida organizada é feita de escolhas diárias, não de grandes marcos. Os estoicos deixaram essa herança. Foco no que está sob nosso controle. Esse princípio resume tudo. Você não controla a sorte, mas controla a disciplina. Não controla o humor dos outros, mas controla seus limites. Não controla o futuro, mas controla o agora. E é no agora que a vida se organiza. O presente é o único terreno firme. Cada vez que decide agir sobre ele, coloca mais um tijolo na estrutura da ordem. Essa construção é lenta, mas é a única que resiste ao tempo. E talvez o maior segredo seja entender que a ordem não é fim em si mesma. Ela é meio. Meio para viver com mais leveza, para se dedicar ao que importa, para cultivar vínculos verdadeiros, para servir ao mundo com autenticidade. A vida organizada não é rígida, mas significativa. Não é perfeita, mas coerente. Não é espetáculo, mas transformação silenciosa. No fim, o que realmente conta não é quanto você acumulou ou quantas tarefas cumpriu, mas se conseguiu viver com propósito, clareza e paz. Essa é a verdadeira ordem. Uma vida que vale a pena ser vivida. E para continuar essa jornada comigo, mergulhe na playlist Sabedoria Estoica aqui no Estoicismo Racional. São mais de 200 vídeos preparados para fortalecer sua mente.